Bom dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? E que também lhes proporcione um dia maravilhoso em Sua presença. Amados irmãos, daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Jó, capítulo 8, capítulo 9, finalizando no capítulo 10. Capítulo 8, a partir do verso 1, vimos que Bildade ficou transtornado porque Jó ainda se dizia inocente enquanto questionava a justiça de Deus. A base do argumento de Bildade, que se referia à justiça de Deus, estava correta, mas a sua ideia da justiça de Deus não estava correta. O argumento de Bildade foi este: Deus não podia ser injusto e Deus não puniria um homem justo. Assim sendo, Jó deveria ser injusto. Bildade pensava não haver exceções para sua teoria. Assim como ele faz, Bildade erroneamente presumiu que as pessoas sofriam apenas como resultado dos seus pecados. Bildade foi ainda menos sensível e compassível, dizendo que os filhos de Jó morreram pela sua maldade. Entre os versos 14 e 15 do capítulo 8, Bildade presumiu, erroneamente, que Jó estivesse depositando sua confiança em outras coisas e não em Deus. Assim, ele afirmou que tais apoios viriam a sucumbir. Uma das necessidades básicas do homem é a segurança. As pessoas fazem qualquer coisa para se sentirem seguras. Entretanto, irmãos, nosso dinheiro, nossas posses, nosso conhecimento e nossos relacionamentos falharão ou acabarão. Apenas Deus pode dar a segurança de uma forma duradoura. E finalizando o capítulo 8, vemos que outro amigo de Jó assume a discussão e fala o que pensa sobre o motivo de tanto sofrimento. O fundamento do argumento de Bildade é a justiça de Deus. E segundo a sua teologia, Deus não permite ou causa mal a quem é justo, porque isso é injusto. Logo, irmãos, se Deus permitisse o sofrimento na vida dos justos, estaria, estaria ferindo a um dos seus princípios mais importantes, que é a justiça. Bildade é ainda mais agressivo, mal e insensível que ele faz, porque ele afirma que os filhos de Jó morreram por causa de sua própria maldade. Satanás, irmãos, presumiu que ao perder tudo, Jó blasfemaria contra Deus, e Bildade presumiu que o servo de Deus havia colocado sua esperança em suas riquezas, por isso estava tão assolado. Capítulo 9, a partir do verso 1, Bildade não disse a Jó qualquer novidade. Jó sabia que o perverso pereceria, mas a situação o confundia. Por que então ele estava perecendo? Jó não achava que a sua vida justificasse tanto sofrimento. Então, quis apresentar o seu caso a Deus. Reconhecia, no entanto, que combater com Deus seria fútil e improdutivo. Jó não se achava perfeito, mas alegava ser bom e fiel. Ainda que demonstrasse impaciência para com Deus, Jó não o rejeitou e nem o amaldiçoou. Dos versos 14 a 21 do capítulo 9, Jó permanece justo diante de seus próprios olhos. E esta resposta, ainda que estabeleça, né, o poder e a majestade de Deus, significa que a questão entre o aflito e o Senhor da providência é de poder e não de direito. Assim, descobrimos os maus frutos do orgulho e do espírito de justiça própria. Jó, irmãos, começa a manifestar uma disposição de condenar a Deus para justificar-se, pelo que depois é reprovado. Jó conhecia tanto a si mesmo que não se atrevia a enfrentar um juízo. Porém,
Jó reflete sobre a bondade e a justiça de Deus, ao dizer que a sua aflição era sem causa. Dos versos 22 a 24, Jó toca brevemente no ponto principal deste debate. Seus amigos sustentam que os retos e bons sempre prosperam neste mundo. Ninguém, senão o homem mau, está na miséria e aflição. Por outro lado, disse que é comum o homem mau prosperar e o homem reto ser afligido. Porém, irmãos, existe uma excessiva paixão no que Jó disse aqui, porque Deus não aflige ninguém voluntariamente. E finalizando o capítulo 9, vemos que o santo homem de Deus faz um reconhecimento importante. Ele jamais seria capaz de argumentar com o Senhor sobre as suas obras, pois sua sabedoria e força são muito maiores que a de qualquer ser humano. Contudo, irmãos, Jó não enxergava em sua vida maldade que justificasse tamanha aflição. Se era uma aflição de retribuição, ele gostaria que o Senhor lhe respondesse onde foi que errou. Por isso, ele encerra o capítulo pedindo uma audiência com Deus. Ele deseja estar diante do Senhor e ter a oportunidade de falar-lhe sem ser oprimido. Muitas coisas devem ser consideradas na atual conjuntura da vida de Jó, como o luto, a falência, a saúde debilitada, além, irmãos, da opressão de seus amigos. É natural que ele fale, né, coisas das quais se arrependera depois, ou tire conclusões precipitadas. A intenção de Deus não é mostrar que seu servo é perfeito, pois apenas Jesus Cristo é. A intenção do Senhor é mostrar que, mesmo diante de aflições indescritíveis, é possível manter uma fé sincera e devota a Deus. No capítulo 10, versos de 1 a 7, por estar cansado da vida, Jó resolve queixar-se, porém, não acusa a Deus de injustiça. Aqui ele ora e pede que seja livre do aguilhão de suas aflições, que é o pecado. Deus concede conosco quando permite que sejamos afligidos, e quando isto acontece, sempre há uma razão. É desejável, irmãos, que a conheçamos para não arrependermos e abandonarmos o pecado pelo qual Deus entende conosco, ou contende conosco. Quando falamos como Jó, com amargura em nossa alma, aumentamos a culpa e o sofrimento. Não abriguemos maus pensamentos, irmãos, contra Deus. E daí por diante veremos que não existe causa para eles. Jó está certo de que Deus não expõe publicamente as coisas, nem as julga como fazem os homens. Portanto, pensa ser estranho que Deus o aflija. Dos versos 8 a 13, Jó parece discutir com Deus como se ele somente o tivesse formado e preservado para a desgraça. Estes corpos podem ser instrumentos de injustiça, mas também são capazes de ser templos do Espírito Santo. A alma é a vida. O homem será conforme a sua alma, e esta é uma dádiva de Deus. Dos versos 14 a 22, Jó não nega que, como pecador, merece seus sofrimentos. Só pensa que a justiça para ele é executada com rigor peculiar. Seu desalento, incredulidade e maus pensamentos acerca de Deus podem ser atribuídos às tentações internas por parte de Satanás. A angústia de sua alma, submetida à sensação do desagrado de Deus, às suas provas externas e aos vestígios de depravação. Tudo isso faz e contribui para que Jó pense dessa forma. E finalizando o capítulo 10, vemos que o servo de Deus Jó começa a mergulhar ainda mais na tristeza. Ele não vê sentido em que o Senhor o tenha criado para viver tamanha dor. Nos sentimos assim em diversos momentos da vida, não é verdade, irmãos? Quer sejamos inocentes ou não.
Quando as adversidades nos sobrevêm, a maioria questiona Deus. Por quê? Por que, Senhor? Por que eu estou vivendo isso? Muitas pessoas questionam dessa maneira. Sobre as aflições da vida, precisamos ter ciência de que, por mais cruéis e devastadoras que elas sejam, fazem parte do conjunto da vida. O Senhor Jesus não negou a ocorrência delas, mas nos aconselhou a ter bom ânimo. E aqui nós temos uma referência em João capítulo 16, versos 33. Claro que Jó não tinha este conhecimento, o que dificultava em muito a sua vida, mas nós temos o conhecimento e o amparo infalível do Espírito Santo, além de uma nuvem enorme de homens e mulheres de Deus que nos encorajam com seu testemunho de vida. Diante da angústia e da agonia, irmãos, abra o seu coração diante do Senhor. Não se importe com os julgamentos e peça que ao Espírito Santo que lhe restaure, confessando que não tem forças para seguir sem a sua ajuda. E aí tenha certeza de que a oração sincera e com fé, essa sim será ouvida. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jó, no capítulo 8, capítulo 9 e capítulos 10. Que Deus os abençoe grandemente, uma excelente leitura e meditação nesses textos maravilhosos da palavra de Deus. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.